venceu em casa, meio que no sufoco, né, aos 40 minutos, mas estava pressionado, né, até falava com o Gabriel antes, depois do jogo, ele falei muito com o Luan, conheço o Luan há muito tempo, até ele estava se sentindo um pouco pressionado, seria uma terceira derrota, poderia até causar, quem sabe, uma saída dele. Acho que tira um peso das suas costas, né, eu queria que você analisasse também a partida. Boa noite a todos. Eu falei antes do jogo com alguns de vocês a respeito da importância, né, dessa partida, né? Qualquer resultado que não fosse a vitória era um desastre. Pela situação, pelo contexto, né, do campeonato. O Campinense vem jogando muito bem, vem se impondo frente a seus adversários, independente do campo que joga. Só que os dois resultados anteriores não foram bons e isso gera desconfiança, tá certo? Eu só pedi para que essa desconfiança não entrasse aqui no nosso time, né? Entre nós, jogadores, comissão técnica, porque a gente entende que foram 2 jogos fora de casa, contra concorrentes diretos, jogos difíceis, né? Então, a tabela nos proporcionou isso, 3 jogos fora de casa em 4 partidas, né? Então é pesado. Mas a gente soube manter o equilíbrio, apesar, claro, que a pressão ela é normal quando você trabalha num gigante como o Campinense, mas a gente tentou manter a tranquilidade, passar isso para os atletas, e eu preciso destacar a participação da diretoria nessa vitória de hoje. A diretoria do Campinense tem trabalhado muito nos bastidores, no dia a dia do clube. A diretoria conseguiu pagar os salários já quase que antecipado, né? E isso é muito importante, gente, né? Porque a gente sabe da fundamental importância da questão financeira para os atletas, comissão técnica, as pessoas são profissionais, né, do futebol, vivem disso. Então isso é um gás a mais, é um incentivo a mais para que o atleta faça o seu melhor. Quando você vê que o clube, que a diretoria está se entregando no processo, o mínimo que nós podemos fazer em campo é o nosso melhor. Então, preciso agradecer na pessoa do presidente Danilo, do Rômulo, Beto, todos eles, Felipe, né, Saulo, todos da diretoria, que fizeram um trabalho muito importante nessa semana, de nos dar confiança e nos dar essa sustentação aí para fazer esse bom jogo que nós fizemos hoje. Já esperava esse Nacional de Patos vir retrancado, deu muito trabalho no Campinense, foi uma vitória só difícil, o Campinense buscou, conseguiu a vitória dos 3 pontos, mas já era esperado esse sistema defensivo, um jogo bastante truncado no início, o Campinense bem que criou, mas já era esperada a situação, né? Sim. Tanto é que a equipe deles é uma equipe muito rápida. Quando a gente viu a escalação, a gente viu que ele ia apostar nos contra-ataques, né? Ele tem laterais muito agudos, atacantes de muita velocidade, o próprio esquerdinha meia é finalizador e é velocista também. Então a gente sabia que ia sofrer com isso, mas nós não poderíamos deixar de propor o jogo, não podia sair do nosso padrão. E é isso que eu preciso elogiar nos meus jogadores, que continuaram fazendo, que continuaram acreditando, errando, porque, cara, não tem como, tu tá com a bola o tempo todo, tu vai errar, né? Só não erra passe quem não tá com a bola. Então nós íamos errar, mas a gente continuou propondo, consertando os erros, chegamos com qualidade no último terço e fomos coroados com o gol no final para fazer justiça ao que foi o jogo. O Luan, eu estava até conversando com o técnico Rodrigo Fonseca, da equipe nacional, ele falando sobre a questão da equipe ter sentido o jogo contra o Santa Cruz, jogou com a menos, sentiu um cansaço no segundo tempo, e se tivesse para ter um vencedor hoje seria o Campinense, né, pelo que produziu em campo. Mas eu queria tocar num ponto que é a questão da bola aérea, né, dos cruzamentos, né? Você fica com a impressão de que houve muitos cruzamentos durante o jogo. É algo que na Série D, né, é característico por ser um campeonato muito físico. Mas eu queria saber de você se é algo que precisa trabalhar, um melhor repertório até para jogos de maior alto nível. Boa pergunta, na verdade excelente pergunta e muito obrigado por ela. No futebol você ataca na seguinte situação: você tem a rota lateral, tem a rota central e você tem a rota de profundidade, que é buscar a bola em profundidade. Nosso time sabe fazer as 3. Só que hoje, se a gente começasse a forçar muito passe por dentro, é só a gente fazer uma análise rápida. Os passes que a gente forçou por dentro, contra-ataque do Nacional. Passe por dentro, contra-ataque do Nacional. Então a nossa ideia era induzir eles no corredor lateral, para a gente tentar buscar confronto de 1 para 1, né? E aí sim ser vertical no corredor central. Assim saiu o gol. Assim criamos boas condições de finalização. Então veja só que nós temos uma arma muito boa, porque Colasso, João, Enes, Eric, são excelentes cruzadores, eles têm uma bola muito boa, não tem por que não usar. Agora é claro que outras rotas são trabalhadas, agora é achar o melhor momento para que a gente utilize elas, momento correto e principalmente essa sustentação de costas. Nós temos muitos jogadores verticais
Então a gente precisa trabalhar essa rota de terceiro homem para sair de frente para o gol, como saiu o Sabiá, como saiu o Thiaguinho, como teve boas situações com o Jefferson. Mas hoje os cruzamentos eram uma arma necessária, tanto é que grandes chances foram criadas através daí, porque a gente sabia que é onde o adversário ia ter uma certa dificuldade, principalmente no rebote dessa bola aérea. Você acha que o Campinense está carente de um homem que faça a armação das jogadas? Está faltando camisa 10 no Campinense? Não, a gente tem uma questão assim, que a gente pensa num camisa 10 como aquele cara construtor, que pifa toda hora. Hoje o jogo de futebol, você joga ele em 30 metros, sabe? Aquele 10 que outrora fez muito sucesso no futebol brasileiro, ele já não existe mais, né? Eu vou destacar um camisa 10 no futebol atual nosso, que é craque, que é gênio, Paulo Henrique Ganso. Observe esse cara jogar. Bate, volta, velocidade, intensidade, que é o que o jogo pede. Ele continua tendo as suas ações de qualidade técnica, mas hoje o meia ele precisa ser mais um cara a ajudar a equipe na sua disposição de jogo como um todo, tanto para defender quanto para atacar. Nós temos Mauri, que entrou bem demais, nós temos Sabiá e nós temos Maicon Assis. Melhor que eles no mercado, não vamos achar não. São grandes jogadores, estão nos ajudando demais. Sabiá está voltando agora de uma pequena lesão. Mauri está crescendo cada vez mais. Maicon Assis fez um grande jogo lá em Souza, mais um grande jogo hoje. Estamos no caminho certo e estamos com excelentes opções no setor. Anderson, Valeu, Lula. Já que você está falando aí do banco de reservas do Campinense, se a gente pegar os 3 jogos, apenas uma mudança técnica mesmo, que foi no gol, né? Porque da lateral direita o Thiago Enes estava machucado. As entradas, principalmente do Thiaguinho, até falava na transmissão, 80%, 85% do gol foi dele, né? Um belo passe ali para o Jefferson apenas empurrar. Coloca dúvidas para você mudar já a equipe titular, sair um pouco dessa base que você vem colocando nas últimas 3 partidas, Luan? Eu falei para eles internamente que era tudo que eu precisava, que isso acontecesse, né? Que a gente entrasse e mudasse o jogo, sabe? Que a gente conseguisse trazer componentes novos para o jogo. E hoje a gente fez isso, né? Fez isso com o Mauri, Sabiá, Thiaguinho entrou muito bem. Então isso é muito importante. Quero destacar a fundamental importância do William no jogo de hoje, né? Entrou muito bem num momento difícil, perigoso do jogo. Entrou bem, o Sobral amarelado, era um risco que a gente tinha. Acho que a gente só perderia esse jogo hoje se a gente perdesse um homem. E só tinha um amarelado, a gente tinha que fazer a mudança. E o William entrou bem, deu suporte, conseguiu nos ajudar no ataque, bola aérea defensiva muito boa. Então, com certeza, a concorrência só vai aumentando. E o meu desejo é fazer com que esse time tenha uma rotatividade maior. E pelo que eu estou percebendo, a gente vai conseguir fazer isso. Quando você tirou o Ramírez assim, o Ramírez estava bem, mas teve que colocar mais atacante, correu o risco de também sofrer um contra-ataque? Corremos o risco, porque eu senti o Ramírez um pouco cansado naquele momento e eu precisava de jogadores que pisassem na área, né? Então a nossa ideia foi colocar ali Mauri, porque Mauri tem uma boa sustentação de frente, acha passe com uma certa facilidade e também pisa na área e finaliza de fora da área. Então a nossa ideia foi trazer mais um meia para o jogo para fazer 2 contra 1 no corredor central. Deu certo, porque liberou espaço para Thiaguinho e para Jefferson jogar. Moço do céu, falar do Iguatu agora eu não dou conta não, mas vamos esperar a mesma entrega, a mesma intensidade, a mesma vibração. Futebol não se ganha só com qualidade técnica, futebol se ganha com imposição. A gente joga num clube que tem que impor o tempo todo, impor em intensidade, em entrega, sangue, né? Nervo, paixão. Esse é o Campinense, esse tem que ser o nosso time e é assim que a gente vai desenvolver cada vez mais. Ô Luan, deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque vem do torcedor, até sua primeira semana aqui no clube, eu te acompanhei bastante, o torcedor falava: Luan, fique preocupado com o Parque do Povo, por favor, com os jogadores. Quero saber se você conversou isso com os atletas. Claro, o atleta é ser humano, pode ir para onde quiser, né? É profissional. Mas se existe essa conversa interna por um evento que acaba sendo mundial, né? Campina Grande sendo destaque sobre isso. Claro, festa, né? Grande, né? Mas assim, a gente sabe que a importância do descanso, amanhã é folga, então que eles aproveitem a folga deles, né? Para tirar um pouco essa pressão que a gente teve essa semana, esse momento que foi delicado, esses 4 dias, entendeu? Amanhã tem um show lá do goiano, né? Gustavo Lima, então, da terra boa, sertaneja, que eles aproveitem, que recuperem bem. O descanso é importante demais, sabe? Mas são 30 dias, né? Meio exagerado. Então, vamos com calma, aproveitar as folgas com responsabilidade
e focar 100% naquilo que a gente veio aqui para fazer, porque a gente entende que o lazer é importante, mas determinante é o nosso trabalho, né? Que a gente tem uma responsabilidade muito grande aí para subir o Campinense. Então estão liberados. Na folga estão liberados, eu acho que é importante sim, é um momento, eu acho que é um momento que o jogador precisa, com a família, né, aproveitar um pouquinho, isso é normal, é do ser humano, o jogador de futebol é um ser humano que sofre pressão constante. Toda semana ele tem que provar, né? Então é bom dar uma esparecida também. Vou fazer a última pergunta. Você está satisfeito com os volantes? Claro, Ramires se movimenta muito bem. Bruno Henrique, tem o Tomás que ainda não fez a sua estreia. Mas o Campinense precisa de mais um volante ou não? Precisa nada, moço. O Campinense está bem. Eu queria muito que o nosso torcedor entendesse a importância de valorizar o nosso. Se eu não gostar dos nossos, eu vou gostar de quem? Se eu não valorizar os nossos, eu vou valorizar quem? Então eu preciso muito que o torcedor nos abrace os nossos jogadores. Ramires é um garoto de 23 anos que está crescendo muito. Escuro também, Pedro Tomás já fez a sua estreia lá em Pacajus. Bruno Henrique também, são jogadores de muito potencial, que vão evoluir, que vão crescer. O Campinense também tem suas limitações em relação ao investimento. Nós temos que ter cuidado com isso, para não fazer loucura. Vamos potencializar quem está aqui, entendeu? Então o que eu peço para o torcedor é essa paciência e acreditar no nosso trabalho, tá certo? Eu acho que isso é muito importante e repito, se a gente não valorizar o que é nosso, nós vamos valorizar quem? Juízo o pessoal aí nessa festa, e o pessoal que estava secando, desliga o secador e vai tentar curtir um pouquinho a festa, vai mudar a carinha de derrota. Valeu? Valeu,